Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú, só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? E se você tá ouvindo a gente no Spotify, vem pro YouTube ver a gente, porque a gente é bonito, né? Não? É demais, Opa, tem que ser. não é não? Além de bom papo, também é bonito. É isso aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria destacar aqui os nossos apoiadores, começando pela Ana do Que Coxinhas, que fornece esses salgados maravilhosos aí pra gente. Você quer comer alguma coisa diferente, a Ana faz de tudo. A Ana é embaçada na cozinha. Muito boa mesmo. Só chamar ela aqui, ó. Tá o arroba dela aqui, segue ela lá no Insta, chama no iFood e pede, porque eu não sei dizer o que ela não sabe fazer. Um abraço, Ana. Que coxinhas. Né? Outro apoiador aí que a gente tem é o pessoal da Tecno Studio. Eles mexem, são aqui do Rimberg, eles mexem com tecnologia, né, computadores. Você tem aquela maquininha cansada na sua casa que você quer jogar ela fora pela janela, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outras 72 vezes. Não vai não. Fala com o pessoal da Tecno Studio que eles vão olhar lá a sua maquininha. Se tiver a opção de fazer um upgrade, eles vão fazer no precinho, deixar ela voando baixo. E se precisar também de site, design gráfico e digital, manutenção e montagem, eles fazem de tudo lá. Tá aqui o contato, é só falar com o Hélio e com o Rafa. Eles estão lá à disposição para fazer o que você precisa aí, beleza? Para manter você na tecnologia, né? É isso. É isso aí. Abraço, Hélio e Rafa. Tecno Studio. E a nossa convidada de hoje, finalmente no Já Podcast, né? Ela é poeta, compositora, cantora, jornalista, tá acabando os dedos aqui, hein? Pois é, bastante coisa, né? Naira Laís, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ai, tô tão feliz de estar aqui. A gente também. Finalmente, obrigada pelo convite, obrigada pela abertura, pelo espaço, né? Acho que é importante a gente ter essas trocas. E aí você falando agora nesse começo, né, dos parceiros, apoiadores, etc. É muito interessante ver nessa movimentação de parceiros e estabelecimentos, empresas, empreendimentos da própria quebrada, né? Exatamente. Apoiando projetos da quebrada. Se fortalecendo, né? Muito importante, muito legal mesmo. Muito legal. E até tem um case de sucesso aí que depois a gente vai falar seu. Legal, é isso, vamos falar. Muito bom. E antes de mais nada, aquela pergunta fatídica, já pode? Já pode. Opa! Já pode, Cris. Já podcast, vambora. Bom começar brindando, né? É isso aí. Importante. Agora é pra valer. Quando a gente brinda é pra valer. É pra valer, é isso. Começar do começo, Bora. né? Você é cria do Grajaú? Sim. Nascida e criada aqui? Nascida e criada. Morei em outros lugares Uhum. durante alguns períodos da vida, mas a maior parte do tempo, dos meus 26 anos, foram aqui. 26 anos? 26 anos, completei esse mês passado. Nossa, não parece, hein? Não parece, né? Né? É. Menos a Deus. Bom, então conta aí pra gente, crescendo na quebrada, como foi a sua infância, o que a quebrada te acrescentou, qual é a sua percepção, como que a quebrada te formou? Sim. Olha, eu cresci aqui no BNH, Uhum. cresci... Eu costumo falar, inclusive tem uma das minhas músicas coloridas que eu falo que eu sou filha de muitos ventres e sample de muitas melodias, porque fui criada ali pela minha avó, pela minha mãe. Uhum. Porém, eu cresci rodeada de muitas pessoas, especialmente mulheres, que contribuíram muito na minha criação, na minha formação. Uhum. Então, desde amigas da minha mãe, conhecidas e amigas da minha avó, eu fui mesmo cuidada, né, e amada mesmo por muitas pessoas ao longo da minha infância. Isso é legal. Isso é muito bom. Protegida? Muito, muito. E acho que isso, inclusive, essa é a principal contribuição, assim, pra mim, enquanto ser humano, até antes de eu me entender como artista, assim, acho que ter essa percepção de que eu sou muito amada desde muito nova, fez com que, inclusive eu tivesse autoestima o bastante pra, aos 18 anos, decidir que eu queria seguir o meu caminho artístico. Porque é isso, eu sempre
Eu acho que eu sempre fui artista. Minha mãe tinha essa... Acho engraçado isso, que a minha mãe tinha essa mania quando eu era pequena de falar pras amigas dela, essa aqui é minha filha, essa aqui é artista. Ela é sua maior promoter? Com certeza. Que a Com Lili é certeza. embaçada. Não, a minha mãe... Eu falo que ela não é nem minha fã número 1, ela é fã do zero. Fã número 0. Que é ainda antes da número 1. Porque minha mãe, ela é... E desde muito nova, assim, desde quando eu era muito nova, minha mãe consegue identificar e sempre me deixou muito livre para que eu pudesse mesmo ser muitas coisas que eu queria ser, assim. Então, desde a infância, quando eu entrei na adolescência, eu tive um período muito grande onde eu fiz parte de uma organização religiosa. E aí até nessa decisão também a minha mãe, enfim, me apoiou e compreendeu que se era aquilo que eu queria naquele momento, eu poderia seguir. Mas eu acho que essa percepção de ser muito amada, de ser muito cuidada por muitas pessoas dentro, né, da quebrada, dentro do Grajaú, fez com que, primeiro, eu crescesse me sentindo parte, né, de um lugar. Eu acho que isso é muito importante. E também contribuiu para que eu tivesse essa autoestima, assim, de me assumir como artista quando eu entendi que era o caminho mesmo que eu queria seguir. E é um passo muito difícil esse de se entender como membro desse lugar, né? Sim. Eu acho que talvez a sua geração teve mais facilidade para esse entendimento do que a minha. Sim. Porque a gente tinha muito... Era uma coisa assim de... É um lugar de vergonha, sabia? Sim. De falar que... Quando perguntavam, isso aí é recorrente aqui a gente falar sobre isso, né? Sim. Quando a pessoa perguntava onde mora, você fala que mora em Interlagos. Sim. Né? E hoje não, hoje eu vejo as pessoas falarem moram no Grajaú. É isso. Né? Sim. E você tem aí você consegue traçar um paralelo? Quando você entendeu o que era o lugar onde você vive e o restante do mundo, você tem um momento de choque, não? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. O meu momento de choque, como de várias outras pessoas, né, que crescem e nascem na periferia, é quando a gente começa a trabalhar, tipo, no centro. E aí, eu lembro que um dos meus primeiros... Passou a ponte e o bicho pega, Nossa, né? eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos, assim, como jovem aprendiz, inclusive, eu tinha o hábito de... Tanto para fazer, sei lá, processo seletivo, entrevista, muitas vezes era quase sempre no centro. Tanto, né, o Centro Velho, como a galera chama, quanto na Paulista e etc. E eu lembro que esse deslocamento, assim, né, do Grajaú até o centro, até a Paulista, enfim, pra mim era sempre um choque. Primeiro porque... me parecia um universo diferente, então inicialmente eu tinha um pouco até de medo, né? A gente fica meio sentindo meio estranho, meio deslocado. Opressor, né? É diferente, né? É um lugar diferente. E aí depois com o tempo eu passei também por esse processo de, antes de eu descobrir, né, o que era estar dentro desse território, de me ver como artista dentro do Grajaú, porque eu acho que esse processo que você fala de reconhecimento, de orgulho, né, de morar no Grajaú também passa por um lugar onde a gente já se reconhece como um território artístico, né, muito potente. Então, quando eu me entendi artista foi quando esse orgulho, né, de nascer e de morar no Grajaú se aflorou. Mas até então, quando comecei, né, como jovem aprendiz, a ir nesses lugares, né, no centro, na Paulista, etc., eu ainda tinha também esse pensamento errôneo de que só lá que eu conseguia acessar determinadas coisas culturais, artísticas. Enfim, eu passei também por esse processo. E aí foi só quando eu me reconheci artista, quando eu me vi artista, primeiro, aqui dentro do território, que eu comecei a deslocar um pouco esse pensamento. Então, foi um processo, mas essa quebra aconteceu quando eu comecei a trabalhar, assim, como jovem aprendiz. Que eu lembro que era bem... Ficava, eita, que mundo é esse? Outra coisa. Você conhece outras coisas, conhece outras formas de viver, né? Sim. E ao passo que ele assusta, ele também é tentador, né? Sim. Porque você passa pelo aquele rolê de querer aquilo, né? Sim. E nem sempre é fácil de você buscar, né? Sim, é verdade. É verdade. E nesse momento que você volta, quando você volta para casa, quando você atravessa a ponte de novo, o que você identificava que antes você não via? Sim. Acho que a primeira coisa que eu identifiquei é que, de fato, era só tudo uma questão de mudança de perspectiva, de olhar. Eu comecei a conhecer, a conversar, a estar mais com artistas aqui do Grajaú. Então, primeiro, deslocar a percepção primeiro do que é artista, né? Porque até então, quando a gente é tipo, muito novo, ou quando a gente às vezes não tem acesso a movimentações culturais ou artísticas no lugar onde a gente mora, a gente tem uma ideia de que artista é só aquela pessoa que tá na televisão, né? Tipo, aquela pessoa muito distante.
E eu já tive essa quebra dentro de casa, quando eu descobri que meu tio Júlio, era compositor. Então, o primeiro compositor que eu conheci pessoalmente morava dentro da minha casa. Legal isso. E isso pra mim já foi, tipo, uma mudança muito, muito doida, assim, porque eu lembro que eu descobri que ele era compositor porque um dia eu achei uma pasta dele, cheia de letras de música. Eu já sabia que ele tocava cavaquinho e tal, né? Meu tio toca cavaco desde criança. Mas quando eu descobri que ele era compositor também, eu já tinha uma relação, assim, né, com a escrita, com a palavra. Então, quando eu descobri, eu fiquei, nossa, eu conheço o compositor e ele é meu tio. Então, eu já tinha começado esse deslocamento de entender que eu já conhecia artistas ali antes, né, naquela época, até um pouco antes de eu começar nesse trabalho como jovem aprendiz. E aí, quando eu voltei, eu comecei a entender, ok, eu já conheço artistas pessoalmente, que são pessoas que moram no mesmo bairro que eu, na mesma casa que eu. E aí, agora eu tô começando a entender também que o lugar onde eu moro é um lugar onde tem muita movimentação cultural e artística também. Eu sou livre para me deslocar para outros lugares se eu quiser conhecer, se eu quiser descobrir outras coisas, mas eu também sei que onde eu moro, no território que eu moro, também existe uma gama muito grande de artistas, de lugares para conhecer, de movimentações mesmo. Sim. Então, Que não deixam nada a desejar para nenhum outro rolê, né? Não, nada. Nada. E assim, em qualquer Pelo linguagem, contrário, né? pelo contrário. Em qualquer linguagem, e acho que assim, né, de uns tempos pra cá também, além, né, de artistas, né, enfim, de movimentações culturais mais voltadas para linguagens artísticas, eu tenho visto, pelo menos, né, mais de perto, um crescimento mesmo de empreendimentos, de projetos como esse, inclusive, né, como já podcast. Sim. Então, além de você poder ouvir uma boa música, de poder conhecer artistas, né, escritores, conhecer a literatura daqui, você também pode ir num barzinho, você pode ir, né, tomar uma cerveja artesanal, você pode vir trocar uma ideia, assim, no podcast, que é feito aqui. Então, parece que quanto mais os anos foram passando, mais opções foi surgindo e coisas legais pra se fazer dentro do território. Então... Você sabe que eu tô preso numa playlist que eu criei no Spotify? Chama Japod Session. Certo. E eu só coloquei artistas ou que passaram por aqui ou que são daqui. Sim. E eu tô preso nela. Que incrível. Tô preso nela. Tem assim, cada dia eu vou colocando um pouco mais pra não... Mas é muita coisa boa, é coisa assim que você fala, meu... Sim. É muito louco. E assim, principalmente, eu posso traçar um paralelo olhando para a minha época, para a época que eu me conheci como gente, né? Como a vida que a gente tinha aqui. E olhar hoje, eu acho que você não consegue enxergar isso, né? Você não consegue traçar esse paralelo. Sim. A gente que está mais tempo aqui, a gente consegue ver que a evolução é grande, muito grande. Sim. Mas eu sei que você, como você está falando aí, pelo jeito, o seu gosto pela arte ele começou muito cedo. Sim. Mas antes de você começar, antes de você se entender como artista, que rolês você fez antes você falou que trabalhou como jovem aprendiz, o que mais você fez? Sim. Eu era, assim, é isso, eu fazia parte, né, dessa organização religiosa, então eu tive uma formação que também é muito parecida com a formação de muitos jovens periféricos, que é disso, de às vezes você passar um tempo da sua vida muito dedicado, né, ali à religião, muito dedicado a coisas que você vai entendendo também que em algum momento da sua vida fazem parte, constituem quem você é, né? Sim. A gente não pode negar isso, Não né? Não pode. E assim, eu acho que hoje eu compreendo mesmo que até muito do meu interesse, né, e muito da minha vontade de estar dentro dessa organização tinha muito a ver, primeiro, com essa questão de eu me sentir, de novo, né, voltando à questão de me sentir muito acolhida, me sentir muito querida ali naquele ambiente, mas também porque aquele espaço me permitia já começar a exercitar uma coisa que era isso de trocar ideia com as pessoas, porque eu ia na porta das pessoas pregar. Então, tinha aquela coisa, eu pequenininha, assim, eu ia batia na casa das pessoas pra falar sobre a palavra de Deus e tal. Então, tinha esse lugar também de eu pensar, olha, que legal, tipo, eu tô... Você tá realizando alguma coisa, Exato, né? Sabe? Eu tô... Você é movida à realização. Exato, eu sou movida à realização e acho que tem uma coisa de estar com as pessoas, assim, fazer parte, né? Se sentir parte de um lugar. Pertencimento é algo que... Eu cada vez mais eu vou percebendo que a gente... É isso, a vida vai passando, os anos vão passando, aí às vezes a gente vai se deslocando de grupos, né? Tipo, esse grupo não faz mais sentido, mas tudo bem, eu vou pra outro.
Mas eu sinto que, principalmente, quando eu começo a me ver como artista aqui no Grajaú, tem isso de eu me enxergar em outras pessoas e de eu começar a integrar alguns grupos e estar perto de pessoas que, em algum grau, iam me validando também. Iam fazendo com que eu me sentisse boa no que eu estava fazendo, né? E isso desde quando eu fazia parte dessa organização até depois quando eu saí, enfim. Então, essa necessidade humana mesmo, né? Sim, de movimento. De movimento, de ser parte. E de furar, pelo jeito você furou muita bolha, né? Sim. Sim. Sim, eu sinto que eu fui... Não sei, Sandro, acho que eu tenho uma palestra minha que eu falo disso. Que eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir viva, assim, sabe? Você é palestrante também? Eu já dei algumas palestras. Não sei se eu, né, me considero palestrante, mas já dei umas olha, palestras. acabou o dedo. Não me inventa mais nada, porque não cabe. Já fiz algumas coisas aí de como palestrante. Porque é isso, eu sempre gostei muito de me sentir viva, de me expressar, de compreender como eu poderia me expressar no mundo, assim. Então, acho que essa necessidade e a crença que eu tenho mesmo de que a gente só tem uma vida, né? Opa. Aqui. Então, tipo, como a gente vai usar esse tempo? Tem que valer a pena, Tem que valer a pena. Como é que a gente vai usar a nossa voz? Como é que a gente vai se posicionar diante do mundo? Enfim, então, eu sinto que eu tenho essa consciência desde muito nova. E aí eu fui canalizando em diferentes lugares ao longo da minha vida. Mas hoje eu enxergo que sempre foi movida por me sentir viva e por me expressar, assim. Então, acho que esse é os grandes objetivos da minha vida, Já sempre. tem legado pra caramba aí já. Né? Algumas coisas, né? Esse ano eu tava pensando, esse ano não. Assim, esse ano eu faço 7 anos de carreira, mas eu comecei esse corre, né, com comunicação, com arte, com 18 anos. Então, logo fazem 10 anos que eu tô nesse corre. Mas vamos lá, antes de você entrar nesse corre, o que você fez sabe aquele negócio 8-6, Sim. ponto batido ali? Sim. O que você fez? Olha, trabalhei como jovem aprendiz de assistente de administração, em RH, trabalhei... Pô, sempre com gente. Sempre com gente. Sempre tava tudo relacionado. E aí, esses trabalhos que eu fazia, já trabalhei também como atendente em lanchonete, um tempo, mas tudo... É verdade, né? De uma forma ou de outra, sempre estava envolvendo ali uma questão de comunicação, de estar com as pessoas. Então, os 2 trabalhos que eu tive como jovem aprendiz antes foram relacionados a isso. Assim, ou era RH, ou escritório, assistente administrativo. Enfim, esses trabalhos que são geralmente mais comuns, né? Nessas funções de jovem aprendiz e tal. E aí eu tive essas experiências ao longo aí desse tempo. E aí, inclusive, foi em um desses trabalhos, como jovem aprendiz, muito doido isso, que eu conheci uma outra menina, que também era jovem aprendiz lá onde eu trabalhava. E aí ela falou, nossa, eu sei que você, né, gosta de jornalismo, que você quer estudar jornalismo, porque o meu objetivo era cursar jornalismo na universidade, né, na faculdade. E aí, quando ela falou pra mim, né, sei que você gosta de jornalismo e tal, conheci uma agência, escola, onde tem algumas oficinas. Na época eram oficinas, em 2015, oficinas de jornalismo para jovens. Aí eu fiquei, nossa, oficinas de jornalismo, né? Falei, tá bom, vamos lá, vou conhecer. E aí essas oficinas aconteciam ali na Armênia, e a gente trabalhava ali na Paulista. E aí as aulas, elas começavam, tipo, 1h30 depois do horário que a gente saía do trabalho. Saia correndo. Então, saía correndo. Nossa. Saía correndo, se eu não me engano, eram tipo 2 vezes por semana essas oficinas. Saía correndo e ia lá pras oficinas. E aí eu lembro que quando eu entrei, assisti a primeira aula, tipo, ouvi, né, as pessoas falando, as professoras falando e a galera também. Primeiro, teve uma identificação, porque eram oficinas voltadas para jovens periféricos. Depois eu fui começando a perceber que, nossa, eu também consigo falar sobre coisas e aprender coisas nesse ambiente, nesse lugar, dentro de uma profissão que eu já tinha muito interesse, que eu já achava muito legal. Então, aquilo foi uma virada de chave. E aí, depois de um tempo, eu simplesmente saí desse trabalho. Onde eu conheci essa menina que me apresentou a oficina de jornalismo, para estudar na Enóis, já no ano seguinte. Aí eles já disponibilizavam bolsas, então já tinha toda uma possibilidade mesmo de eu conseguir sair desse emprego para conseguir estudar e ainda, né, ganhar uma grana, continuar contribuindo em casa. Então, disruptiva. Foi assim, e aí eu tive uma conversa, né, séria assim com a minha mãe, de tipo, mãe, falar uma coisa. Ela já observava que eu já tava alguns meses indo nas oficinas, e aí eu sempre falava, ai mãe, porque não é nós, tal, não sei o quê. E aí, quando eu decidi... Brilhava. Nossa, eu amava. Os dias que era pra ir pra lá, eu saía do trabalho até mais feliz, sabe? Nossa, eu vou lá pra nós. E aí, tinha uma coisa muito legal, por exemplo, que a gente também estudava.
e fazia, né, as coisas assim, colocava a mão na massa. Então, 2015 foi o ano, por exemplo, que eu comecei a escrever matérias para alguns portais. Então, inclusive, uma das primeiras matérias que eu escrevi foi sobre a Dona Vilane, falando sobre toda a movimentação dela aqui no Grajaú e tal. E eu lembro que o tema, assim, da matéria que eu escrevi era como o acesso à arte e à cultura contribuíam para a autoestima de jovens periféricos. Então, pra mim, aquela era a pauta do momento, eu tinha que falar. É um insight, assim... Nossa! Que era o que eu tava vivendo, né? De mudar a vida, né? Exato, era o que eu tava vivendo. Eu falei, não, é isso. Tipo, eu tô alcançando e conhecendo coisas sobre mim, sobre o que eu posso fazer, sobre a minha autoestima mesmo, de um jeito diferente, agora que eu entendi, que eu conheci melhor meu território, porque foram coisas muito, muito próximas, assim. Eu conheci a nós, e eu já comecei a conhecer algumas movimentações culturais aqui do Grajaú também. Então, foi uma junção, assim, de coisas que mudou minha vida. Encontro de águas. Nossa, foi... Aí eu falei, então, uma das minhas primeiras matérias que eu vou escrever, eu vou unir esses dois mundos. E começou foi com assim. chave de ouro, né? Exato. Começou já falando do que eu queria fazer e viver naquele momento. Mas assim. você falou aqui um pouco antes que você era tímida. Então, falar uma coisa pra você. Eu tinha uma coisa que era... Eu gostava... Quando eu era criança, minha mãe sempre fala que eu era a criança que conversava muito. Eu tinha muito contato com muito adulto. Então, todo mundo falava, nossa, a menina é uma mini adultinha. Porque eu conversava que nem adulta. Eu ia conversar... Se eu te conhecesse quando eu tinha 5, 6 anos, eu chegava em você e ia conversar. Falar, meu nome é Naira, eu tenho tantos anos. Eu era essa criança. E aí, depois, quando a gente começa a entrar na pré-adolescência, tem uma coisa, né? Que você fica meio... A escola, experiências, enfim, da vida vão te fazendo ficar um pouco menos... Até perder um pouco da espontaneidade, assim, durante um período da sua vida. Você fica meio, não sei, calma. Aqueles filtros, aquelas crenças limitantes. Exatamente. Né? Então, eu sinto que eu passei um tempo um pouco mais silenciosa, né? Por várias razões, mas principalmente por achar que eu conseguiria ficar mais escondidinha, as pessoas talvez não me veriam muito, então não teria que me expor, passar por algumas situações. É uma forma de se proteger, De me proteger. Então, eu meio que coloquei a Naira criança, assim, tipo, né, no bolso. E, tipo, fui entendendo como sobreviver dentro de outros ambientes, da escola, enfim. E aí, quando eu fiz 17, 18 anos e comecei a me enxergar nesses outros lugares, parece que, sabe... A Naira criança foi... Acendeu de novo. Acendeu de novo. E aí eu já me sentia muito mais segura pra falar e pra conversar e pra, enfim, me colocar. Porque eu entendia que aqueles eram meus lugares, assim. E aí, isso dentro da comunicação e do jornalismo. Porém, a gente sabe que ser artista é um processo que envolve uma exposição que já demanda uma outra viradinha de chave. Tanto que a gente vê que tem vários artistas que a gente, né, enfim, admira ou até... vê, né, na TV ou em outros lugares, que é isso, no palco, no programa, nos lugares que eles vão, eles são super expansivos. Aí você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, assim, no bastidor, você vê que a pessoa ela já é mais quieta. Você quer que ela seja igual ao palco, Exato, né? A gente tem essa ideia, né, de que o artista ele precisa ser aquela performance do palco o tempo todo. E não, né? E não. E depois eu fui entendendo, porque é isso, se expor enquanto artista é um outro lugar, assim, não é a mesma coisa a gente tá trocando uma ideia, enfim, é um outro lugar, demanda muitas coisas, muitas expectativas internas e externas. Então eu fui entendendo que, tipo, eu já queria cantar, porque eu já escrevia, mas essa coisa de estar num palco... Desculpa te interromper, só uma pergunta aí. Você tava fazendo aí pautas jornalísticas, Sim. Mas você já escrevia poesias? Já escrevia, desde os 12 anos. Ah, é? É, desde os 12 anos eu já escrevia. Já escrevia, uma gostava mini muito de adulta escrever. mesmo, né? Eu amava escrever. Gostava muito de escrever, escrevia e tal. Tanto que eu achava que o meu interesse pelo jornalismo inicialmente vinha só pelo fato de eu gostar muito de escrever. Quando, né, começaram a surgir essas ideias na minha cabeça, vou fazer jornalismo, porque na minha cabeça era isso. Tipo, se eu gosto muito de escrever, eu vou fazer jornalismo. Sim. Então eu já gostava muito, só que eu não tinha coragem de, tipo, cantar as coisas que eu escrevia pra outras pessoas, assim. Não. Então aí eu fui tentando entender e traçar estratégias mesmo, de tipo, ok, eu quero chegar nesse lugar onde eu me sinto confortável pra cantar pras pessoas. Então como eu posso, primeiro, perder o medo desse ambiente que é o palco, né? Sim. Que é um ambiente, sim, que você tá completamente totalmente exposta, né? Não tem Não falar. tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E aí, né, levando em consideração que até então os palcos onde eu estava no momento eram, tipo, né, sarau. Então eram lugares onde muitas pessoas ali que eu convivia
e que já eram da poesia e tal, tipo, transitavam, estavam com muita tranquilidade. Mas eu enxergava como um desafio muito grande, sabe? Aquele desafio, sabe quando você tá numa fase do jogo? Aí quando você tá na fase, você pensa, nossa, essa fase aqui é a mais difícil. É Aí a vem o mais chefe. difícil, eu não vou passar. Vem o boss. É. Aí você passa e depois você olha e fala, nossa, a fase é fácil. Agora essa que eu tô vivendo é a mais difícil. Aí parece que cada fase a gente vai achando que é a mais difícil. Que bom que é assim, né? Que bom que é assim, exatamente. E aí naquela época, o meu chefão daquela época, daquela fase, era conseguir cantar ou recitar alguma coisa no sarau. Então, pra mim, tinha uma coisa tipo, meu Deus, não, as pessoas, todo mundo vai olhar, todo mundo vai ver, todo mundo vai me julgar. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir. E aí, depois que passou, eu fiquei, nossa, tá. Então, aqui eu já consegui. Vamos pra próxima fase. Mas o sarau foi, assim, eu digo que foi essencial mesmo na minha como eu e meus amigos falamos, nesse processo de destravar essa tela. Essa tela foi destravada muito através do sarau, assim, com certeza. Que saraus você frequentou? Eu frequentei muito o sarau das minas. O sarau das minas era o que eu mais ia, assim. Era o sarau do Grajaú também, durante um tempo eu ia, só que no sarau do Grajaú eu ainda tava naquela fase de só observar, ficar, tá, beleza. Frequentava bastante também alguns saraus que aconteciam no ateliê daqui. Porque eu morava Ateliê perto. Daqui fez história, né? Fez história. Fez história. E eu morava muito pertinho do ateliê, então, tanto exposições quanto movimentações que tinham por lá, eu colava bastante. Até a minha primeira apresentação oficialmente musical foi no ateliê daqui, 2016. E então, esses lugares, eles eram... E aí depois, né, eu fui conhecendo um pouco mais, né, o próprio Centro Cultural. Sim. Então, eu ia aos poucos compreendendo e vendo ali algumas dessas movimentações e saraus, enfim. Mas o sarau foi, assim, o marco na minha trajetória artística, com certeza. E no jornalismo você passou por que experiências aí? Vamos no jornalismo aí. Certo. No jornalismo, eu gostava muito dessa coisa, né, de pensar em pautas, propor pautas, fazer as reportagens, escrever, entrevistar pessoas, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, dentro do jornalismo, eu passei por esse processo como repórter mesmo, né, de ir apurar, conversar com pessoas, etc. E aí, depois de um tempo, eu também passei um pouco mais ali para a linha de colunista, então fui colunista no Itaú Cultural durante um tempo, onde eu escrevia também sobre pautas, né, de arte e cultura. Depois de um tempo também, ainda dentro do escopo, né, de comunicação, não de jornalismo, mas de comunicação, tive também um tempo trabalhando em agência de publicidade, passei também por esse processo, pelo processo da própria como palestrante, e aí todos essas ramificações assim da comunicação vieram muito através de trabalhos que eu fiz com jornalismo, assim. Então, como palestrante, né, uma das minhas palestras, inclusive, eu trouxe essa importância, né, da diversidade, da inclusão na comunicação como um todo, trazendo, né, alguns casos, inclusive, também do jornalismo, de pessoas até do Grajaú também, que eu conheço, que fazem parte da minha trajetória e que eu levei para essa palestra. E para mim são grandes cases mesmo de pessoas que comunicam e que dialogam e movimentam coisas, né, dentro ali da comunicação. Então, posso fazer um parênteses aqui? Sim, quando você claro. falou em case, eu me lembrei de um case seu que passou por aqui, que Certo. foi o Pancho. Ai. O Ricardo, ele falou aqui, contando a trajetória dele, Panchos hoje é referência aí pra gente, né? Sim. E ele trouxe aí num dos momentos ali onde ele estava na batalha ali, no corre dele, você apareceu por lá e se propôs a fazer uma matéria sobre o espaço. Sim. E isso acho que acabou indo parar no Catraca Livre, alguma coisa assim. Sim. E aí ele disse que você faz parte do sucesso dele, né? Ai, que incrível. Nossa. Então, esse projeto também ele foi muito, muito, muito legal. Um projeto também de quando eu fazia parte da escola da Enóis. Que é um projeto, na verdade, que chama Prato Firmeza, Guia Gastronômico das Periferias de São Paulo. E aí, a nossa missão, né, dos alunos ali da escola era escrever, primeiro, né, apurar, conhecer e escrever sobre estabelecimentos gastronômicos em todas as quebradas possíveis de São Paulo, assim. E aí, nesse momento aí, né, de pesquisa e tal, a gente chegou até o Panchos, que realmente estava ali bem no começo, e a gente foi, comeu lá, né, enfim, escreveu sobre, e aí depois a gente tem, né, o livro físico, inclusive, né, enfim,
Ele falou que ficou impressionado com o trabalho final. Não, ficou lindo. Ficou lindo. Aquele guia ficou, assim, lindo. Até hoje, inclusive, no ano passado, acho que foi no ano passado. Foi no ano passado? Enfim, em uma ocasião eu estive no Punches e aí, assim, logo na entrada, assim, tem o... Ai, gente, dá... Aqui, ó. Eu já sou chorona. Nossa, gente, lindo. Logo na entrada tinha, assim, tinha um livro, né, na verdade, na página onde a gente escreveu sobre o Punches. E aí eu relendo, assim, o texto, eu fiquei pensando, caramba, acho que a gente também não tinha muita dimensão do quanto... A gente nunca tem, Nunca tem, né? Nunca tem. A gente nunca tem. E aí, depois de um tempo, consegui trocar ideia com o pessoal de lá, eles falaram. E aí eu fiquei, caramba, olha que doido, né? Porque a nossa ideia era isso, óbvio. A gente tinha esse objetivo, né? De trazer essa visibilidade para esses estabelecimentos das quebradas. Mas ganhou mesmo uma proporção muito maior. A gente, inclusive, foi finalista do Prêmio Jabuti com esse guia. Então, assim... Muito legal, muito legal. E tem um gostinho especial, né? Ser um estabelecimento, né, do lugar onde a gente nasceu. Eu me orgulho de falar, hoje estão na Vila Madalena, estão no Pacaembu, estão na Vila Olímpia. Sim. E eu me orgulho de falar que eu conheci eles quando eles eram panfleto ainda. Eles faziam só delivery. Muito legal. Mas é um trabalho muito bem feito desde o começo, né? Sim. E isso tem feito muita diferença em tudo que as pessoas têm feito aqui dentro. Sim. Não é porque a gente está aqui num bairro de periferia que a gente não merece esmero, né? Carinho nas coisas que são feitas. E quando as pessoas fazem isso, seja na arte, seja no empreendedorismo, faz a diferença, né? Faz, com certeza. Faz mesmo. E acho que essa percepção mesmo de que a gente precisa ter, assim, sobre o que a gente faz, sobre o que outras pessoas, né, que vêm de onde a gente vem também fazem, que é, às vezes, a questão é a gente enxergar o potencial das coisas e das pessoas. Tipo, e do merecimento também, né? A gente merece coisa boa. Merece, exatamente. E aí eu fico pensando, ao longo dessa trajetória, né, de 7 anos, assim, a quantidade de pessoas que não acreditaram em coisas que eu ainda poderia ser. Teve muita gente que me apoiou, que contribuiu com projetos, com coisas que eu já fiz, já me enxergando, já vendo, né, que o que eu fazia já tinha muito valor, mas enxergando também, pensando, nossa, tipo, isso aqui tem um potencial muito grande de ser ainda maior. Sim. Tipo, às vezes a questão é a gente enxergar mesmo onde as coisas, as pessoas, elas podem chegar ainda, né? Eu sei que muita gente deve ter perguntado, mas pra que você tá fazendo isso? Sim. Vai arrumar um emprego? Sim, né? Certeza. Com certeza. Foi uma constante, mas primeiro, né, ter esse apoio da pessoa que pra mim é a pessoa mais importante de me apoiar, que é minha mãe. Ter esse apoio dela. Ter isso muito bem conversado também, porque a gente sabe que não é isso, vou sair do meu trabalho CLT pra viver um sonho, enfim, que até então eu Ficar rico. Ficar tipo, rico, né? A gente sabe que não é uma possibilidade pra todas as pessoas que vêm de onde a gente vem. Não. Ter o apoio das pessoas, né, que moram com a gente, enfim, da nossa mãe, nosso pai. E aí, a partir do momento que eu vi que eu tinha esse apoio e que existiam possibilidades de eu fazer aquilo que eu queria fazer, que eu queria viver, eu fui. E aí, é isso também. No meio do caminho, por exemplo, eu tive que arrumar um outro trampo. Um trampo, não era CLT, mas era um trampo fixo. Trabalhava ali 6, 7 horas, e aí depois eu ia cuidar das minhas demandas de carreira, de trabalho. Então, e até hoje, assim, tipo, de tempos em tempos eu preciso conciliar, né, com um trampo Pagar fixo. os boletos. Né? Exato. Então, acho que é compreender qual é o equilíbrio também das coisas, porque não é como, a gente também não pode achar, né, que a vida, como o pessoal diz, a vida é um morango, que a vida não é um morango. Mas, ao mesmo tempo, também não deixar os sonhos que a gente tem morrerem, sabe? Porque senão a gente chega aí no final da vida e aí, sei lá, a gente fica pensando, caramba, se eu tivesse tido um pouco mais de coragem de viver alguma coisa que eu queria. Eu sei bem o que é isso. Sabe? Eu acho que... É desafiador você romper que existe aí um monte de barreiras para te impedir de fazer isso, né? Sim.
E é Muito. desafiador você meter a cara e seguir o seu sonho, né? Sim, muito. Porque é cheio. Perrengue tem de monte, né? Tem muito, tem muito. Perrengue externo e interno, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente, né? Só a gente sabe as questões aqui, ó, que a gente precisa lidar pra conseguir Então é mais fazer. fácil você fazer o padrãozão, né? Sim, Você vai lá, arruma um emprego, 8 a 6, Sim. bate cartão, depois se aposenta e tá tudo E tá certo, tudo certo, né? E aí pois é. você deixou os seus sonhos pra trás e Pois tudo é. mais. E tem que ter coragem, tem Tem que que ter ter. muita coragem. tem que ter. E quando você misturou poesia com a música? Nossa, ó, a primeira vez foi também em 2016, só que assim, te contar. Falando dessa coisa das pessoas que acreditam em tudo que a gente ainda pode ser. Que a gente é e o que pode ser. Eu tinha uma música escrita que eu gostava muito. O nome da música é Quando Eu Tinha 18. Na época eu tinha 18, quando eu escrevi essa música. E aí, lá na escola, lá na Era uma Enóis... cápsula do tempo? Será? Não sei. Podia ser, né? É, Porque é. até hoje, quando eu escuto essa música, ou enfim, quando alguém me lembra, porque como eu cantei ela em alguns lugares, tem gente que fala até hoje, nossa, aquela música que você Sério? fala quando você tinha 18. E eu fico, gente, essa música, ela é real um marco, assim, um marco da minha vida e um marco também de compreensão, assim, de algumas coisas na época. Uhum. Porque eu tinha essa música. E aí, assim, eu não toco nenhum instrumento, né? Ainda. Não toco, não sou instrumentista. E aí, lá na escola, tinha um professor, que era tipo uma espécie de mentor. Ele era professor e mentor também lá na Enóis, que é o Fred. Fred jornalista e tudo mais, só que ele também fazia parte de uma banda, chamada B de B. E ele tocava baixo na banda. E aí, eu olhei pra aquela música, eles estavam fazendo alguns shows e tal. E um dia eu mandei uma mensagem pro Fred, falei, Fred, eu tenho uma música aqui, feita. E eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ver como essa música ficaria tocada com uma banda. Porém, a banda tinha... Eu nunca tinha recebido nenhum arranjo. Nunca tinha recebido nenhum arranjo. E aí, a banda tinha a Karen, que era a intérprete, enfim, a vocalista da banda. E eu falei, bom, vou te mandar a música, Fred, aí você passa pra Karen, se ela gostar da música, né, se der pra vocês, sei lá, gravarem, vão estar no ensaio, sei lá, puderem gravar um áudio só pra eu ouvir Só como pra eu ficaria. ouvir. E aí eu mandei a letra da música e mandei cantarolada também, porque eu mandei já com melodia e tal. E aí quando eu mandei o áudio pra ele, ele falou, oxi, não vai ser a Karen que vai cantar isso aqui não. Pode vir no ensaio, que a gente vai ensaiar essa música e a gente vai cantar essa Ah, música. porque você colocou sua voz ali, Eu né? coloquei minha voz. E aí eu fiquei assim, não, mas Fred, como assim? Não, peraí, eu só tô compondo, não. Você nunca tinha se visto como intérprete, como cantora. Nunca. Assim, eu tinha aquela coisa, né, de sonhar, eu tinha, né, ficava... A cozinha da minha casa sempre foi o quê? O meu palco, porque eu ficava fingindo que eu tava fazendo show. E a colher de pau, o microfone. Microfone, sempre. Minha mãe já tava até acostumada. E aí, mas cantar pras outras pessoas, eu ficava, não, gente, peraí. E aí, quando eu mandei o áudio, ele falou, eu fiquei, será? Porque aí a minha estreia cantando essa música seria como... eu já tinha, né, feito uma apresentação lá no ateliê daqui. Porém, o que aconteceu? Ali, na apresentação do ateliê, tinha uma coisa que era mais versada, que era mais rap, que era mais dentro ali, né, dessa linguagem e etc. E essa música, quando eu tinha 18, ela já era um pouco mais MPB, ela já tem uma pegada diferente. Tanto, né, que funcionava, né, e funciona muito bem com banda. E aí, a gente ia apresentar, a gente ia lançar, na verdade, um projeto, uma reportagem que a gente fez na Red Bull Station. Que tinha ali na Red Bull Station, que tinha ali perto do Terminal Bandeira. Sim. Ou seja, eu ia cantar pela primeira vez essa música no dia do evento de lançamento da nossa reportagem na Red Bull Station. Caramba. E aí, quando o Fred falou, vem pro ensaio pra gente passar a música e a gente cantar no dia, eu fiquei assim, será que eu vou? Assim, quis inventar várias desculpas, quis falar, não vou poder. Quis não, desistir. Quis desistir. Nossa, e até chegar o dia, eu quis desistir muitas vezes. Só que ele virou e falou, não, vamos, a gente ensaia, a gente passa, no dia vai ter passagem de som, vamos. E lá fui eu, na Red Bull Station, e aí era um evento aberto esse dia, tipo, né, pra parente, o pessoal que queria ir, era aberto. E aí, o que aconteceu foi que eu cantei na Red Bull Station, minha segunda apresentação da vida, uma música autoral na Red Bull Station. E foi tão legal,
Foi tão legal. Assim, hoje eu assisto o vídeo Aham. e, assim, nitidamente, eu tava extremamente nervosa. Tem registro? Tenho registro. Eu postei no Facebook na época. E Só lá? Só lá no Facebook. Porque eu não tinha outra Vou rede. caçar. Eu vou te mandar o link. Eu vou Por te favor, mandar. por favor. Tanto que eu lembro que, assim, eu tinha... um primo meu comentou, nossa, você tava escondendo ouro. A gente nem sabia que você cantava e tal. E aí, foi muito legal. Muito legal. Fiquei morrendo de nervoso? Fiquei. Mas a experiência foi muito gostosa e eu sinto que foi também um momento de eu pensar, nossa, isso de novo. Enfrentei mais um chefão. Mais uma fase. Né? Tipo, conseguir ir em frente e tal. Fazer. E acho que tem uma coisa também que a gente tá falando, né? Disso, de ter coragem de bancar os nossos sonhos. Que é também, acho que quando a gente é mais novo, mais nova, a gente tem quase uma coragem meio inata, assim, na gente, né? Algumas coragens de, tipo, sim, aquela... fazer algumas coisas e tal. Só que aí o que eu fui percebendo com o tempo é que... Você não sabe se é coragem ou se é falta de noção mesmo. Falta... Exato! Exatamente. Aí hoje em dia eu fico pensando, às vezes, a questão é que a gente acha que as coisas, certas coisas na vida, elas não precisam ser regadas, elas não precisam ser cultivadas, elas não precisam ser cuidadas. E uma das coisas que eu fui entendendo ao longo desses 7 anos é que tudo, de fato, precisa de manutenção. Até a nossa coragem. Sim. Até a nossa coragem precisa ser regada todos os dias. Porque, por exemplo, tem coisas que eu fazia nessa época, de ir em rolê e cantar e fazer as coisas mesmo com muito medo, que hoje em dia eu ainda faço. Mas tem coisas que eu já penso 2 vezes e já fico até mais reticente, assim, tipo, ai, será que eu vou mesmo? Coisa que já na vivi época... isso uma vez, não preciso Exato, de novo. exato. Coisa que na época, mesmo que eu ficasse meio com medo e ficasse, ai, não vou aceitar, ai, meu Deus, não sei, mas eu ia com medo mesmo. E aí eu fui entendendo que a nossa coragem também precisa ser cuidada e regada, porque senão a gente perde. A gente perde. A nossa coragem vai... A gente, Sim. né, ela vai pra algum lugar, assim. Então, acho que durante esses 7 anos eu também, lembrando, né, desse começo, eu fui entendendo como fazer a manutenção da minha coragem. Como continuar cuidando da Naira de 18 anos, 17 anos. Como continuar cuidando da Naira criança, que conversava com todo mundo e que tinha um brilho muito natural. Porque senão a vida ela vai tirando o nosso brilho. Vai, fácil. Fácil. A gente, tipo, vai esquecendo do que a gente é. Então, toda vez que eu lembro disso, eu fico pensando, minha filha, essa coragem aí tem que ser cuidada diariamente, porque senão o mundo vai aqui, ó, vai tirando isso da gente até a gente, tipo, não sobrar quase nada do que a gente é. O mundo é um moinho, né? O mundo é um moinho, pois é real. O mundo é um moinho mesmo. Então, foi assim, foi esse processo, assim, foi tudo muito interligado, jornalismo com música, com poesia, eu tava vivendo tudo muito intensamente numa mesma época. E quando é que veio o seu primeiro trabalho ali registrado mesmo? Aquela que você tem... Foi o Preta Chave? Não, foi Money Acima dos Perrecos. Como? Money Acima dos Perrecos. Money Acima dos Perrecos. Não conheço. Por quê? Porque essa é uma música que ela só estava... ela só está no SoundCloud. Uma plataforma muito mocadinha. Por quê? Porque na época eu não sabia nada de nada. Tipo, eu queria fazer música, queria gravar músicas, mas, por exemplo, eu não tinha... Tinha uma época que depois que eu lancei meu primeiro EP, que eu não tinha nem celular. Teve uma época que eu simplesmente falei, não quero mais ter celular. E deixei de ter celular. 2017 foi o ano que eu não tinha celular. Com o EP lançado, com o trabalho lançado na rua, e eu não tinha celular. Então, em 2016, eu sabia que eu queria muito fazer. Contraditória, né? Muito. Não, tinha vezes que as pessoas, tipo, tentavam falar comigo e falavam, minha filha, mas você tem coisa no Spotify e a gente não te encontra. E aí, depois eu fui entendendo também, que era o meu jeito de lidar e de entender como eu queria vestir essa nova Naira, assim. Essa Naira que as pessoas já conheciam pela música. Essa Naira que as pessoas já ouviam o som e pensavam, eu conheço esse artista. Tanto que também foi o ano que eu lancei meu primeiro EP, foi o ano que eu comecei na terapia. Que eu entendi que não, tipo, as coisas não tem como. Não. Tem que estar ali, junto, porque senão você vai ficando meio... Descamba. Não dá. Mas o primeiro lançamento gravado mesmo foi em 2016 com o Money Acima dos Perrecos. E aí, como eu ainda não tinha informação prática mesmo, sabe? Sobre mercado, sobre como colocar a música no Spotify, etc. Tipo, eu coloquei nessa plataforma, no SoundCloud, eu compartilhava no Facebook, que eu usava bastante Facebook em 2016. E aí era por lá que as pessoas começaram a conhecer e a ouvir. E foi através dessa música que a Denise, que é daqui do Grajaú também, me conheceu. Essa diva. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Me conheceu meu trabalho e me chamou pra fazer um show junto com ela, pela primeira vez.
Então, foram movimentos muito... Outro chefão aí. Outro chefão. Pois é. Aí, lá fui eu, no evento de rap. O evento, né? Assim, naquele evento, ainda A bem... referência é forte, né? Nossa. Não, Jogou o rap... sarrafo lá em cima. O rap, né, dentro desse território do Grajaú assim, muito forte. Acho que, inclusive, hoje, olhando, né, eu sinto que foi também por isso que eu escolhi começar minha carreira artística dentro dessa linguagem, dentro desse gênero, por já ser um gênero onde, né, onde eu já tinha muitas referências, onde eu já conhecia, né, pessoas e tudo mais, né, dentro do próprio Grajaú. Então, eu sinto que teve a minha escolha, né, de começar minha carreira dentro do rap também teve muito a ver com isso, com estar no Grajaú. Então, foi mais ou menos isso. Mas 2016 foi o grande ano, assim. Eu me joguei no mundo. Fui embora. Que dava vontade de fazer o que dava pra fazer, eu ia. Aí é isso, usava um pouquinho do dinheiro da bolsa que eu ganhava na Enóis pra gravar essa primeira música. Que nem lembro quanto foi que eu paguei na época, mas, tipo, paguei, né, pro beatmaker fazer o instrumental. Eu lembro que teve um dia que eu saí da aula. Tava chovendo muito. E eu fui pro estúdio. Aí cheguei no estúdio, gravei. Minha primeira vez no estúdio, entrando no estúdio, gravando. Gravei. Tem cerveja aí, não? Tem sim. Ah, tá. Tem sim. Primeira vez no estúdio, aí fui, gravei. Aí eu fiquei, tá, entendi. É isso. Aí voltei pra casa, muito, muito pensativa mesmo sobre, sei lá, essa coisa de se ouvir primeiro, né? Se ouvir pela primeira vez rimando, cantando. É uma outra perspectiva. E aí entendi que era aquilo que eu queria fazer mesmo. Era aquilo. Também. Porque tomou aquela picada ali e se contaminou. Gostei. Falei, não, é isso. Ainda tem coisa pra fazer, tem coisa pra melhorar. Mas é isso que eu quero fazer, assim. Então, 2016 foi um ano bem... Nossa, bem cheio, inclusive. Ali você considera o marco do seu início na música, não? Eu acho que não. Acho que o meu marco mesmo que eu considero de início de carreira foi o lançamento do EP, do Ori. EP, porque... É um EP onde eu coloquei pra fora coisas que eu já tinha... Já estavam escritas há algum tempo. E coisas... Inclusive, tem coisas ali no EP que eu sempre falo que foram coisas com as quais eu sonhei. Teve trechos de letras que eu sonhei. Sério? De músicas do EP. Caramba. Então, pra mim foi um marco. Até porque também eu só tive dimensão mesmo sei lá, da força que o Ori tem quando saiu e as pessoas começaram a falar comigo sobre como impactava elas, assim. Então... E quem correu junto com você nesse EP? Nossa, muita gente. Muita gente. Acho que é uma das parcerias, assim, principais para que esse projeto pudesse acontecer. Duas, na verdade, dessas parcerias. São a Gabriela Juliano, que, enfim, é uma artista que eu amo, uma artista que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, que esteve comigo durante todo o processo do Ori, co-compondo junto comigo, estando, né, no estúdio. Ela gravou Tem Vozes também, né, da Gabi, ao longo aí do EP. Então, ela foi parte principal nessa construção. E o Paulo também, Paulo Braga, o Noturno, né, como ele é conhecido aí como produtor, que foi quem produziu o Ori e que acreditou muito nesse projeto, assim. Então, e o Paulo é amigo do Fred, que era esse meu professor. Então, tipo, ele foi uma das pessoas que botou muita fé, que a gente fez... Ai, nossa, Essa muito... lágrima vem? Ai, gente, é muito... que eu vou lembrando de tudo que a gente viveu, de todas as construções mesmo, sabe? Como o olho fica brilhando. Ai, é muito bonito fazer coisas que você acredita e principalmente você olhar aquilo e pensar, isso sou eu, sabe? Tipo, isso tem eu aqui. É muito especial. Eu acho que, assim, uma das... que a gente tem... Hoje em dia a gente recebe muita... Outro parênteses aqui que eu vou fazer, né? A gente vê muita crítica em relação ao tal do MesaCast, né? Que é esse formato aqui, por N motivos, por uma pá de vacilão que tem aí fazendo isso. Sim. Virou um lugar de propagação de ideias que não encaixam, não condizem com as nossas, Sim. né? Do nosso território. E eu vou na contramão. Sim. Né? Eu não tô buscando hype aqui. Não tive isso, né? Sim. Quer dizer, não tive daquele, sabe, aquele negócio de explodir e tal. Mas uma coisa que é muito importante pra gente aqui é isso. É valorizar a caminhada das pessoas, lembrar você da caminhada que
que você fez, né? Até Sim. aqui. Nossa, sim. Isso é tão importante porque às vezes a gente não faz esse exercício, né? Sim, A gente vai exatamente. vivendo, vai Você fazendo. vai vivendo, é, né? vai fazendo. Aí às vezes, tipo, até relembra coisas, mas, é pra o portfólio. Uhum. É pra... E é num lugar muito ainda superficial mesmo. Sim. Não é um olhar É técnico, aprofundado, né? é técnico, né? Uhum. Tipo, não tem um olhar aprofundado de lembrar mesmo e de afeto, valorizar, né? de afeto, de valorizar e de agradecer as pessoas. Inclusive, quero... É aqui, né, que eu posso agradecer. Isso aí. Quero agradecer muito aqui a Gabriela Juliano. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todo mundo do Estúdio Trampolim também, que foi onde a gente gravou o Ori. Todas as pessoas foram muito importantes, assim, para que eu seja quem eu sou, para que eu conseguisse, naquele momento, extrair o máximo que eu podia extrair na fase em que eu tava. Porque eu tenho pensado muito sobre isso. Tipo, como é que a gente não cai num lugar de o tempo todo tá só pensando no próximo passo? Sabe? De entender, Sim. tipo, nesse momento, o que eu consigo entregar? É isso, então eu vou dar meu máximo para entregar isso. E saber que eu fiz o melhor que eu pude. Uhum. E eu não tenho dúvidas, assim, de que por ter caminhado com essas pessoas, por ter o auxílio dessas pessoas, eu fiz o máximo que eu pude com as ferramentas que eu tinha naquele ano, naquele tempo. Sim. Enfim, como profissional, como ser humano. E não esquecer as pessoas que estão com a gente mesmo na caminhada, na construção, né? Porque a gente Sim, não... sim. Sozinha a gente não... Não chega a lugar nenhum. Não chega, não. Não chega. Não chega. E o Ori foi essa materialização mesmo, porque foi um trabalho que a gente gravou num grande estúdio. A gente gravou lá no Bexiga, no Trampolim, que é um estúdio super legal. Bexiga. Lá no Bexiga é Bexiga. um bairro curioso, né? Sim. É uma quebrada no centro, né? Sim, sim. E o estúdio dele, tipo, é isso. Você sai assim, tá literalmente dentro de uma quebradinha ali do Bexiga. E, enfim, muito legal. Muito bom, muito importante lembrar do caminho trilhado. Então a Ori, eu acho que é esse marco mesmo. Esse marco. Esse marco. Que foi o que eu entendi que as pessoas já estavam começando a me ouvir, a se conectar. Eu tenho uma coisa... Durante 3 anos consecutivos, eu segui um ritual, que era o ritual de lançar músicas e projetos no dia do meu aniversário. Ah, é? Então, o Ori saiu no dia 21 de junho, dia do meu aniversário. Em 2018 também lancei o Coloridas no dia do meu aniversário. E em 2019 lancei Parto também no dia do meu aniversário. Então, porque eu sempre tô entendendo que, de fato, tem uma... Você quer marcar Marcar. esse momento. Exato. E entender que cada projeto... Depois eu fiquei pensando que cada projeto que eu lanço, de fato, parece que é uma nova camada que eu vou descobrindo pra mim e descobrindo pro mundo também. De mim mesma, assim, Sim, né? sim. Então, É sobre isso, né? muito importante, muito importante. Então, eu acho que é isso, é isso. E qual foi a caminhada depois desse EP, depois do Ori? Depois do Ori, eu passei por um processo junto com a Gabi, né? De circular. A gente foi. Fez a apresentação desse EP em tudo quanto era lugar. Sarau também. A gente foi em vários saraus na cidade. A gente ia onde chamavam mesmo. Então eu rodei bastante com esse material do Ori, com esse projeto do Ori. E aí no ano seguinte, 2018, eu fiz esses 2 lançamentos de Coloridas e Preta Chave. Que aí em Preta Chave já era uma virada de chave também, inclusive. Porque já era uma outra camada, né? Minha artística, que também foi muito legal de trazer e de explorar. E aí em 2019 rola uma virada ainda maior de eu entender como é que eu conseguia seguir e fazer e desenvolver projetos também para além do rap. Então fui entendendo que eu queria também abordar e explorar mesmo outros gêneros dentro da minha musicalidade, queria escrever sobre outras coisas, queria fazer outras coisas. Mas isso, desculpa, dentro da música ou outras linguagens? Não, dentro da música mesmo. Tá. Dentro da música, só que explorar outros gêneros para além do rap. E aí 2019 é o ano também que eu começo a pensar, depois do lançamento da Parto, que eu começo a pensar sobre a construção do meu primeiro álbum. Então, ali, depois que a gente lança Parto em junho, eu comecei a entender que eu precisava, na verdade, trabalhar num projeto mais conciso, um projeto maior, um projeto que fosse, de fato, um álbum onde eu conseguisse mostrar mais de mim. E aí foi o momento que eu entendi que eu queria também começar a trabalhar em outros gêneros, outras linguagens. Eu cresci, né, ouvindo muito próxima, por conta do meu tio, por conta da minha família, o pagode, o samba rock. Então foi em 2019 que eu entendi que eu também queria mergulhar um pouco nessas linguagens. A escola foi boa, né? Foi boa. Escola no quintal de casa, né? Né? Muito bom. Muito bom. E aí, em 2019, a gente começa a pensar
esse projeto do álbum. Aí 2020, né, vem a pandemia, a gente teve que brecar tudo. E aí retomamos o projeto efetivamente de entrar em estúdio, né, de novo do álbum no ano passado, 2022. E aí durante todo esse tempo que eu fiz foi compor, entender ainda mais como era a minha conexão com esses gêneros, com pagode, com samba rock, conversar muito com a minha mãe, com os meus tios, lembrar, pedir pra eles contarem como que era a época lá que eles faziam os ensaios do grupo. Foi um resgate, assim, esse tempo eu falei, bom, então já que eu não posso... Foi na ancestralidade mesmo. Exato. Falei, como eu não posso efetivamente estar em estúdio, trabalhando nesse projeto, então talvez seja até melhor que eu dou um passinho pra trás pra entender qual é a minha relação. Exato. Fiz um tempo mesmo de pesquisa pra esse álbum. E aí eu ouvi várias histórias da minha mãe, ouvi o meu tio, vi foto, entendi muita coisa da história da minha família mesmo com o samba, com o samba rock, o pagode. E aí isso fez ainda mais sentido de eu entender que eu queria trazer uma outra coisa assim pro meu trabalho. E aí, desde aí o ano passado, quando a gente retomou, né, as diárias no estúdio, a gente tem trabalhado num projeto um projeto de álbum, né, que tem influências. As principais influências mesmo do trabalho são o samba rock, o pagode. E aí a gente quer muito trazer um projeto que dialogue, né, com as juventudes de São Paulo, que seja também muito digital, então que funcione na pista, mas que funcione se a gente quiser tocar numa roda também. E então a gente tem mesclado, né, com alguns outros gêneros, como o próprio R&B, né, norte-americano, que é o famoso Black 2000, né? Então, o projeto que ele tem... Quem é mais moleque, é o Black 2000. É o Black 2000. Vai lá e digita Black 2000, você sabe já sabe o que vem. Então, o álbum ele é uma mescla disso, assim, mas as principais influências mesmo são esses gêneros que são nossos, né? Que são gêneros que eu cresci ouvindo na casa da minha tia Zilda, que eu cresci vendo meu tio estudando no cavaco, pra tocar nos lugares. E aí, esse ano tem sido, né? O ano, por exemplo, né? A gente tendo aí essa possibilidade de voltar aí, né, ir pros rolês, estar com as pessoas. Eu comecei a ir pra uma outra fase dessa pesquisa, que é ir pras rodas de samba. E aí, se é aquela pessoa que fala, posso cantar uma? Sério? Eu virei essa pessoa. Canjeira. Sim, eu virei essa pessoa, porque eu falei, bom, se eu quero fazer um projeto que bebe dessa fonte, que tem essa influência... Você tem que viver isso. Eu tenho que viver isso, né, assistindo, então... Você não teve vivência nisso? Eu tive muita vivência como espectadora. Então, eu ia em roda de samba, sim. assistia, gostava, tal. Só que, assim, isso de você ir falar, será que eu posso, né, como intérprete nesses lugares? É um espaço que você nunca ocupou. É um espaço que eu nunca tinha ocupado. Nunca tinha ocupado. E é muito doido perceber como, ao mesmo tempo que eu tava nesse processo de pesquisa, a gente também começou a viver e a perceber algo que, né, agora em 2023, né, tá muito nítido, que é, de novo, parece que uma nova onda, assim, do pagode, né, uma nova ascensão do pagode, né, e uma nova ascensão, não nova, porque acho que isso nunca teve, né, mas uma ascensão das mulheres no pagode, né. Sim. Então, tipo, parece que as coisas, elas foram muito paralelas e muito acontecendo no momento certo, assim. Tudo então, se encaixando. Tudo se encaixando. Outro encontro de águas. Exato. E aí eu lembro quando a gente começou o projeto do álbum, a gente já pesquisava, né, pra entender quais eram as intérpretes, principalmente de São Paulo, né, que estavam ativas na cena do pagode. E, assim, eram poucas mulheres, assim, que tinham destaque, né, que tinham projetos lançados, que tinham EPs lançados, que tinham álbuns lançados. E aí eu ficava, caramba, né, principalmente as meninas mais jovens, porque acho que tem uma preocupação também que eu sempre tive, mas acho que trabalhando dentro da linguagem, né, do samba, do samba rock, tem sido muito mais latente pra mim, que é essa importância de ser uma continuidade, né? E aí você fez aquilo que você estava falando, estava pensando aqui, se você for lá atrás no samba de raiz, você tem muita mulher ali, você no samba rock tem bastante também, Sim. Mas aí quando você entra no pagode, eu tava aqui eu vou até tirar esse Brandão aqui, né? Sim. Porque ela tá ali no meio, né? No meio meio. Termo. Só me vem Eliana de Lima Pois na cabeça. Pois é. Tem mais alguém? Pois é. Então, aí agora, é isso, a gente tá num momento onde já tem muitas mulheres, e isso vem muito, né, também, de uma movimentação que eu acho que muitas mulheres também, né, que estão dentro do pagode enxergam como um divisor de águas, assim, que foi o projeto da Ludmilla, né, o Numanice. Foi o EP de pagode dela, que, assim, acho que deu muita coragem pra muitas intérpretes, compositoras,
de pagode. Na verdade, sim, vamos fazer justiça aqui. Sempre estiveram aí. Sempre estiveram. Sempre tiveram, Mas, com certeza. assim, quando você fala do pagode 90, Sim, né? Não sim. tem. Não tem, não tem. E acho que não teve espaço. não né? teve. E acho que tem também, é isso, às vezes sempre existiram muitas mulheres, mas aí, por exemplo, se a gente pega pra pesquisar e fala assim, eu quero, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu quero ouvir um projeto, um EP, um álbum de uma artista, de uma intérprete, de uma compositora mais difícil ainda, né? Do pagode, Sim. a gente não tinha, assim, uma gama, né, gigantesca de coisas pra ouvir, de mulheres pra ouvir. E aí acho que a Lud, ela traz essa coisa das mulheres do pagode, das mulheres compositoras também dentro do pagode, né, pra além de intérpretes. Então, eu sinto que as coisas elas foram se encaixando muito bem. E aí, 2023, eu já comecei com esse pensamento de que, tipo, sabe, eu vou nos lugares, eu vou nas rodas, e aí desde rodas, né, aqui no Grajaú mesmo, até rodas no centro, e conhecer vários lugares pra conseguir mesmo observar, entender esse momento que a gente tá vivendo, porque é um momento muito, muito precioso, assim, né, pra música. Mais pesquisa. É um momento muito precioso pro pagode, pra música preta brasileira, assim, acho que a gente tá vivendo um momento muito legal. Sim. E de ir também, né, bem, né, começar também as pessoas me verem, saberem, já vi essa menina em tal lugar, já vi no outro lugar também, no outro lugar também. Então, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Pro bem e pro mal. Mas tem também aquela frase, como é que é? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É isso. Exatamente. Então, só tem para falar bem, né? É isso. Mas assim, também a gente sabe que tudo que vem aí pra ser disruptivo em algum grau vai sofrer críticas, né? Ah, sim. Sempre vai sofrer críticas. Nem que seja crítica por crítica, né? Exato. Nem que seja, tá? É isso, ok. Eu acho que existe, né, espaço, possibilidade, público pra todo tipo de arte, todo tipo de artista, todo tipo de linguagem. Então, eu acho que é isso. Se você não se identifica, se você não ouve, se você não gosta, tranquilo. Às vezes tem outra que você se identifica, que você gosta. Então, vambora. Mas a gente também não ficar se deixando, enquanto artistas, né? A gente também não ficar o tempo todo se deixando levar só pela opinião, pela percepção das pessoas sobre o que a gente faz. Porque, como artistas, a gente precisa da percepção do público. Sim, sempre. Sim, Mas entender qual é o equilíbrio disso e o quanto a gente tá gostando do que a gente tá fazendo, né? O público, ele é um termômetro, mas tem que ser uma coisa... Tá, eu acho que tem espaço para o comercial, mas ele tem que ter um limite. Porque senão você acaba se violentando como artista. Verdade, né? É verdade. É isso mesmo. É um ponto ali de equilíbrio. E que desafios você tem encontrado na sua pesquisa, nesse seu trabalho de se conectar com a sua ancestralidade, né? O que você tem tido que insights você tem tido? Quais as dificuldades você tem encontrado? Sim. Então, acho que o principal insight que eu tenho tido é que, de fato, se nós, enquanto juventudes pretas mesmo, e aí eu vou fazer um recorte Juventudes Pretas São Paulo. Tá. Dentro ali da música e tal, acho que se a gente não se enxerga e não enxerga o que a gente faz como um compromisso com a nossa ancestralidade, com compromisso com a nossa cultura, com compromisso com as pessoas que vieram antes e se ferraram muito para construir muita coisa para que a gente pudesse hoje viver outras oportunidades, ter alguns espaços que antes não se tinham. Se a gente não tem essa percepção, eu acho que a gente perde muito. Eu acho que a gente deixa mesmo de contribuir de uma forma efetiva e real, assim, pra nossa coletividade. Sim. Se a gente só enxerga a música, e principalmente se a gente trabalha dentro da música preta, se a gente só enxerga isso como um meio pra chegar em algo, seja algo material, seja um estilo de vida que a gente quer, a gente tá esquecendo todo o esforço que foi feito lá atrás. A gente tá esquecendo que a gente também e vai ser continuidade. Então, hoje, o que eu mais tenho compreendido e tentado cada vez mais pensar e assimilar dentro do meu trabalho é que, de fato, o que eu faço é um trabalho de continuidade.
Tipo, com novas linguagens, com novas roupagens, com novas temáticas, porque as coisas também elas vão ganhando, né, outras nuances assim com o tempo. Mas eu não posso me esquecer, e por isso também a importância de ter feito toda essa pesquisa. Eu não posso me esquecer que é isso. As minhas ancestrais aí da música, né? É isso, foram Dona Ivone Lara. Opa, Tipo, né? Foi Giovana, a resposta. né? É isso, tipo, eu não posso acreditar que o que eu faço é só um jeito, sei lá, de massagear meu ego, de chegar em algum lugar. Acho que, óbvio, né? Como artistas, a gente sempre quer que o nosso trabalho chegue até as né, pessoas. Tem que, né? Se você falar que Não. tem alguma coisa errada, né? Tá errado, é isso. Só que... Mas vamos lá, eu não sei se você já viu, teve muito tempo, não muito tempo, Sim. mas tinha uma brincadeira, um meme, né? Que era tipo um vídeo que você escolhia 3 coisas na sua vida, né? Você era 3 chavinhas, você ligava, jogava uma, quando você escolhia 2, a terceira mudava, porque você não conseguia ligar as 3 de uma vez só. Não sei se você já viu isso. Não vi. Essa chavezinha de liga desliga no iPhone, por exemplo, né? Sei. Tem aquela chavezinha, né? Sei. Então você tem 3 ali. Quais são as que você ligou e as que você teve que desligar? A que eu tive que desligar. Eu vou começar por essas, assim, porque acho que elas. Eu tenho pensado muito sobre algumas Viajei delas. agora, né? Não, mas faz muito sentido, faz muito sentido. Porque assim, ó. Eu comecei a entender que quando a gente decide tomar as rédeas da nossa vida, viver a nossa vida, bancar as escolhas que a gente toma, a gente também perde coisas. Muitas, inclusive, né? Então, uma das chavinhas que eu precisei desligar quando eu entendi que eu queria trilhar a minha história, trilhar o meu próprio caminho, foi que eu não posso ficar refém da expectativa dos outros. Que eu preciso perder o medo de decepcionar pessoas. Eu precisei, assim, essa chavinha, assim, ó, sabe, de sempre querer agradar, precisou ser desligada, assim, ó. Porque eu acho que isso é uma constante, né, na vida de muitas pessoas, mas acho que, em especial aqui, de mulheres, né, mulheres pretas. Sim. Que é essa coisa de a gente o tempo todo crescer achando que a gente precisa sempre agradar a todo mundo, as pessoas. Enfim, e às vezes não é todo mundo, mas são pessoas que são importantes pra gente. Pessoas que cuidaram da gente, que criaram a gente. E aí acho que quando a gente entende que tem um momento que a gente, né, que viramos adultos, e que a gente precisa mesmo se responsabilizar pela nossa vida, Sim. isso passa também por, às vezes, decepcionar pessoas. E não é sobre deixar de respeitar ou de amar essas pessoas. É a expectativa que as pessoas têm a respeito de você, né? Exato. Então, essa chavinha, teve um momento que eu pensei, se eu quero viver a minha vida, se eu quero, enfim, viver a minha vida mesmo, eu vou precisar entender qual é o meu jeito de estar no mundo, assim. De existir, de falar, de fazer as coisas. Então, essa chavinha, com certeza, foi uma das chavinhas que eu precisei desligar. Acho que a chavinha também que é uma chavinha que eu tô tendo que... É um desafio diário ainda. Que é a chavinha de achar que as coisas, elas precisam estar perfeitas para que eu... Perfeitas, né? Para que eu valide entendi. elas, sabe? E aí é uma briga... Normalmente o artista, ele é muito exigente, sim, né? Sim. Você acaba jogando isso para outra pessoa fazer? Então, eu passei um tempo fazendo a gestão ali da minha carreira de uma forma bem autônoma, assim, né? Uma autogestão mesmo. Isso é ruim, né? Muito ruim. Não tem como. Tem um momento que você vai vendo que não tem como, porque as coisas podem até andar, legal, sim. mas tem um limite. Você fica preso na sua tentativa de ser perfeita, né? Fica. E Curioso aí... isso, né? Não, é doido, né? Porque 2017, que foi o ano que eu comecei minha terapia, por exemplo, foi um ano que eu dei uma leve... Eu fiquei meio... Assim, sabe? Acho que eu tive até um começo de burnout mesmo, artístico, porque eu tava lidando com muita coisa, com muitos processos ao mesmo tempo. E aí, ainda levei um tempo pra conseguir pedir ajuda, pra conseguir ter a ajuda de uma pessoa, porque acho que quando a gente também é artista independente, o fator grana é um fator que faz com que, né, a gente pesa muito. Então, foi só em 2019 que eu consegui, de fato, trazer uma pessoa pra trabalhar comigo como produtora executiva, que é a Xavier. Um beijo, Xavier, obrigada, inclusive. Que, enfim,
foi ali uma ajuda e uma profissional que fez toda a diferença. E, assim, pensando na quantidade de pessoas que, de fato, seria o ideal de se ter numa equipe de trabalho artístico, 2019 éramos só nós duas. Então ainda era, né? Ainda era Tava muito reduzido. aquém do que, Ainda tava, mas já era muito já mais. conseguia dividir o peso, né? Já conseguia dividir. Então era foi uma outra percepção assim do trabalho, dos processos, enfim. Então, essa chavinha é uma chavinha difícil assim de desligar, porque a gente fica o tempo todo, a gente tem uma visão muito detalhista, uma visão muito crítica, né, do que a gente faz sempre. E eu acho que a um grau isso é bom, isso é importante, mas isso também pode sabotar muito. Sabota porque eu acho que acaba, em alguns casos, você fica ali lambendo tanto, né, Sim. a sua obra que ela acaba perdendo a essência inicial, aquela aquela criatividade que você teve no começo, né? Sim. Aquela identidade que tinha no começo, lá na primeira versão, né? Verdade, verdade, verdade. E fora também que tem uma coisa que depois eu fiquei pensando, né? Que tem coisas que tem timing, né? Sim, exatamente. Tem coisas que E se você fica ali você tentando perde, melhorar, você perde o time você perde, completamente. você perde. Não, às vezes você precisa Perde mesmo sentido, né? perde. Às vezes você precisa mesmo dar uma desencanada, parar um pouco de olhar pra aquilo, tipo, tá, então vou passar um tempo olhando pra outra coisa, focando a minha atenção em outra coisa e depois dar um respiro pra aquilo, pra, né, retomar e rever, e entender que não, tá tudo bem, pro momento que eu tô vivendo tá dentro. Porque falando do trabalho artístico e principalmente autoral, às vezes você passa ali, você tá naquela vibe durante, às vezes você fica 1 ano, 2, numa mesma vibe, né? Sim. Mas dependendo do trabalho que você tá fazendo, passou 3 meses, você já não tá mais naquela vibe, já não faz mais sentido, né? Verdade, é verdade. Aí, por exemplo, esse processo do álbum já duram 4 anos. O processo desde que a gente começou a idealizar. Então, esse álbum, ele já foi pelo menos uns 3 álbuns antes desse. Pelo menos, assim, ele já teve uns 3 conceitos, ele já foi... Imagina. Até a gente, né, todo mundo sentar junto no ano passado e falar, ok, vamos lá, vamos entender agora o que é ele 2022. E aí a gente entendeu que o que permaneceu são as influências, são, né, toda a pesquisa que a gente fez, que é o que não mudou. Sim. Mas quando a gente pensa em história, em conceito, em narrativa, a gente já entendeu que o que a gente tinha pensado em 2019, pré-pandemia ainda, porque a pandemia foi né? A pandemia virou tudo de cabeça pra baixo, né? Tudo mudou, né? A percepção sobre tudo. Então, esse álbum, pra mim, ele é esse grande exemplo. Tipo, de uma coisa que, óbvio, não foi por escolha nossa, né? Mas Sim. passou por esse processo do tempo, e aí a gente foi vendo que não resistiu muito. Porque as coisas, elas foram perdendo timing. E aí a gente teve que renovar essa percepção do álbum e o que ele seria. Mas o que eu achei muito bom também, porque acabou que o álbum, ele virou uma... Eu comecei a entender que eu queria seguir no álbum um caminho que era um caminho onde eu falo sobre coisas que eu ainda não falei no meu trabalho. Porque eu sinto que com os projetos que eu lancei, e por ser muito essa pessoa canceriana, pessoa que vive muito no mundo interno, eu sou a pessoa que durante muito tempo, eu só conseguia expressar coisas de um mundo muito subjetivo. Uma coisa muito, sabe, profunda, uma coisa muito voltada ao autoconhecimento, uma coisa muito, enfim, muito profunda sempre. E que eu acho que faz parte do que eu sou, sempre vai fazer, porque eu sou essa pessoa, de vez em quando eu dou uma sumida, as pessoas falam, cadê você? Eu tô aqui no meu mundinho, me deixa aqui. Essa coisa do autoconhecimento pra mim sempre foi muito forte, na vida, na arte, no trabalho. Só que eu comecei a perceber que quando a gente passa muito tempo no nosso mundo interno só, a gente também se perde. Sim. Né? A gente fala muito, a gente tá, inclusive, numa época onde se fala muito, né, de autocuidado, de autoconhecimento. E isso é muito importante. Mas se a gente não entende a importância de estar no fundo e na superfície... É um equilíbrio, é outro equilíbrio que é difícil de você buscar. É muito difícil, muito difícil. E aí eu fui percebendo que eu tava num momento onde eu fiquei meio perdida dentro de mim, sabe? Tipo, a ponto de tipo, é isso, eu não tava mais conseguindo compor ou expressar ou contar sobre coisas cotidianas. E aí às vezes você pega artistas aí que eles mergulham tanto dentro deles que você vê assim o trabalho, puxa, mas isso aí faz sentido pra quem? Nossa, sim.
e a pessoa tá tão perdida dentro Nossa, do que ela vê como tudo, né? Como processo, como pessoa, como visão de mundo, e você fala, pô, isso não tá fazendo sentido mais nenhum. mais nenhum. Verdade. Verdade. Ele tá fazendo uma coisa Nossa, só verdade. pro fundo da alma dele, né? Verdade. É isso mesmo. Perde conexão, né? Perde conexão. Perde conexão. É verdade. É Eu verdade. vou aqui usar um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas você ouve, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade, você já deu atenção pro Rogério Skylab. Não, nunca ouvi. Não vale a pena ouvir. Porque ele tem essa. É um negócio que ele só faz pra ele. Entendi. É uma coisa que ele. Eu entendo, é arte e tudo mais, mas assim, é uma coisa que você fala, pô, isso aí tem conexão com quem? Nossa. Né? Caramba. É um ponto importante mesmo, né? Porque às vezes eu fico pensando que tem essa importância mesmo, né, das pessoas, da gente se conectar com o que a gente tá fazendo. Isso é essencial. E eu acho que também, às vezes, existem fases na vida, né? Existem fases que a gente tá mais introspectivo. Aí tem fases que você tá mais, que você quer falar mais sobre, tá mais apaixonado. Aí tem fases que, enfim, às vezes acontece do artista ir meio que seguindo fases internas dele, e isso refletir muito no trabalho. Mas eu fico muito pensativa também sobre qual é o espaço que existe pra gente falar sobre coisas corriqueiras, assim, sabe? E nem são coisas, porque às vezes a gente confunde, né, coisas corriqueiras com coisas rasas, mas não necessariamente. Não é. Nesse projeto, por exemplo, do álbum, eu quis trazer uma perspectiva muito de como é que eu falo sobre processos que eu vivi, como é que eu falo sobre o meu processo de autodefinição dentro desse projeto, mas entendendo que eu quero que as pessoas ouçam essas músicas quando estiverem num rolê. Tipo, eu quero ver as pessoas dançando, ouvindo a minha música. Sim, é isso, né? Sabe? Tipo, Como é que você mescla essas duas coisas? É é um outro desafio. desafio. É um né? desafio. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas também é um desafio que a gente vê que às vezes é uma autocobrança mesmo que a gente se faz. De tipo, não, então eu não. Eu não quero que as pessoas pensem que o que eu tô fazendo agora é uma coisa enlatada. Eu não quero que as pessoas pensem que eu perdi a profundidade. Em algum momento eu me vi um pouco nesse lugar de medo. Se as pessoas acharem que eu não falo mais de coisas tão profundas. Você volta naquela chavinha lá. Aí né? eu volto nessa chavinha. Porque aí parece que eu tô de novo, tipo, lidando com Agradar o outro. com agradar o outro. Que foi a escolha que quando eu fiz 18 anos, eu falei, não quero. E aí você acaba, às vezes, se vendo num processo de e isso eu acho que para vários campos da vida você tem esse rolê, né? Você não quer agradar todo mundo. Para não agradar todo mundo, você tem que, às vezes, buscar uma bolha, né? Sim. Com quem você vai conseguir se conectar de todas as formas, né? Com a sua... Com a mensagem que você quer passar, com a ideia que você quer passar. Sim. E fazer as pessoas se envolverem com isso. É outro desafiozinho aí, né? Sim, é verdade. É verdade. Mas acho que é isso também. É confiar, né? Confiar no que a gente faz, confiar na nossa verdade, confiar no que a gente tem pra contar. Às vezes, se precisar mudar de rota no meio do caminho também, é isso. Porque tem coisas que fazem muito sentido pra gente no momento. Aí passa um tempo, a gente já vê e fala, acho que não tá mais fazendo tanto. Mas é acreditar. Acho que no fundo é botar fé mesmo no que a gente faz. E em que ponto que tá o trabalho que você tá fazendo agora? Então, agora a gente acabou de lançar o primeiro single, né? Sim, Noite Vem. Noite Vem. E aí agora a gente vai trabalhar. Eu queria ter participado do React. Ai, React. nossa, eu também queria tanto. Queria Mas não tanto, deu. acho que nossa, mas teremos aí um segundo single, a gente Opa, pode eu quero. já deixar organizado. E agora a gente lança o segundo single pra ir fazer bem um abre-alas aí pra esse álbum. E, né, dando tudo certo, a gente lança o álbum efetivamente em setembro. E aí é isso, é um álbum que pra mim é um álbum onde eu mostro coisas novas, uma Nayra nova, uma Nayra que já se vê mais adulta, se vê mais mulher. É uma Nayra que se percebe mais protagonista mesmo da própria vida. Então tá sendo gostoso, assim, foi um processo... O processo de composição demorou um tempo. De composição, porque a gente já tinha escrito muitas coisas, mas voltando pro estúdio a gente compôs mais algumas. E aí selecionar, né, quais dessas faixas, porque a gente compôs muita coisa. Tinha um volume muito grande de músicas.
E aí depois ir selecionando o que a gente queria que tivesse, o que a gente acha que sintetiza, né, o projeto. Foi um processo. Mas eu tô feliz, acho que é um momento novo. Divide um comigo? Aham. Um momento novo, um momento gostoso, assim, né? Tem uma coisa, a gente vai sentindo quando os ciclos na vida vão se fechando e outros vão se abrindo, né? Sim, sim. É gostoso perceber isso. Eita, tô jogando aqui na mesa. Obrigada. Vou apanhar aqui. Mas assim, é importante, tem aquela metáfora da mochila, né? Você tem que esvaziar a mochila, não sei o quê. Você tá passando por esse processo? Tô, com certeza. Tô passando. Tô esvaziando essa mochila, mesmo, assim, em todos os sentidos possíveis, porque de coisas externas, internas, de medos, de limitações ou crenças limitantes. Tudo isso eu tô dando me esforçando diariamente pra conseguir deixar. Porque eu percebo que tem uma coisa que a gente tava até conversando aqui antes, Aham. que é essa percepção de quando a gente se movimenta na vida, quando a gente tá aberto à vida, quando a gente tá presente, o mundo, a vida, as conexões que a gente já fez na vida, tudo retorna pra gente, assim. Tipo, Sim. o movimento volta. Não esquecer disso, assim. Então toda vez que eu tô meio, não sei, porque às vezes bate, né, Sim. umas coisas, umas melancolias e tal. Aí eu me lembro que não, tipo, foi me movimentar até aqui que fez com que outros movimentos acontecessem e chegassem. Então, às vezes é se lembrar mesmo que o negócio é movimentar. Entender o momento de pausar também, porque é importante. Sim, sim, sim. Mas o movimento é o que faz a gente chegar em lugares que a gente nem imagina. Às vezes eu fico pensando, acho que eu nem sonho tudo que eu posso viver. E aí, vamos lá. Você pegando a Naira mini adulta, né? E olhando para a Naira de hoje, fazendo aí esse paralelo. A gente falou sobre tudo isso, Sim. mas aí dando um salto assim lá atrás mesmo, como é que você se sente? Ai, eu sinto que a Naira minha adulta, tá orgulhosa, viu? Dessa Naira adulta. Acho que ela tá orgulhosa. Acho que Era ela era onde você queria estar naquela época? É. É. Porque quando eu era criança, né, o meu sonho era estar num palco, era, né, cantar pras pessoas, não tinha coragem, mas eu queria. Aham. E aí hoje toda vez que eu faço um show, que eu vou, às vezes até que quando alguém me fala, né, sobre o que acha do meu trabalho, como impactou essas pessoas, eu fico, caramba. Tipo, a Naira lá que ficava cantando com a colher de pau na cozinha. Com certeza tá muito feliz com isso, muito feliz. E eu percebo que trabalhar e continuar cuidando dessa criatividade, dessa espontaneidade, dessa necessidade de me expressar, é cuidar dessa Naira, criança também. Então, às vezes, para além de questões, né, de demandas assim artísticas de trabalhar, tem que compor, aí tem que fazer. Às vezes eu crio, faço coisas pra alimentar minha Naira criança. Às vezes nem vou lançar. Não é pra lançar. Lógico, Não é pro mundo né? ver. Tem coisas. Tem coisas que é só pra minha Nairinha ali, ó. Que tá aqui, ó. Tá sempre aqui do ladinho. Pra que ela se sinta feliz, se sinta realizada, se sinta alimentada, se sinta grande, como ela sempre sonhou. Acho que eu sempre me vi grande, na real. Sempre me vi grande de diferentes formas, assim, mas só hoje eu tenho essa noção de que todas as coisas que eu ia fazendo ao longo da minha vida foi por confiar que eu poderia chegar em lugares. E aí eu não posso esquecer disso, porque às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço, mas eu não posso. Não pode Não dá. Então acho que é isso, acho que a Naira, a minha adulta tá feliz com que a Naira adulta de verdade tá se tornando. É uma trajetória muito bonita, muito legal de ouvir. Sim. E assim, o que você tem de planos aí pra frente, pro futuro? Meu plano principal é conseguir fazer o meu trabalho, continuar trabalhando com arte de maneira digna, conseguindo aí cuidar das minhas necessidades, das necessidades da minha família, da minha comunidade, através do meu trabalho com a arte, com a comunicação. Não
Não quero sentir que em algum momento eu preciso escolher definitivamente a música ou outra coisa. Eu quero mesmo conseguir viver do meu trabalho com a música e nunca deixar de ter essa vontade de viver. Tipo, eu quero ter vontade de viver todos os dias, sabe? Independente do que estiver acontecendo, eu não quero perder minha vontade de viver. E aí, sempre que algo acontece que eu percebo que algo pode minar de alguma forma essa vontade, eu já, tipo, lembro que esse é meu propósito de vida. Querer estar viva. Esse é meu propósito aqui. Então, tipo, é isso que eu desejo pro futuro. E viver pra você é o quê? Viver pra mim, olha, eu sempre falo que, assim, os meus artistas favoritos da música são artistas que compõem coisas de um jeito muito específico, porque eu sinto que eles foram e são pessoas presentes à vida. Eu sempre falo disso. Então, quando eu olho pro Jorge Ben, quando eu olho pro Gil, quando eu olho, enfim, pra todos esses artistas que a gente sabe que tocam muito a gente, que escrevem coisas que a gente fica, meu Deus. Umas referências aí. E não é pela fama, pelo. Não. É pelo que eles trazem. Pelo que eles trazem. Na poesia deles, né? Exato. Aí você ouve uma música, uma poesia, né, de artistas que a gente gosta, assim, que são artistas, assim, pra vida, né? São ícones, não tem que falar. Você percebe que são composições que são muito fortes, muito potentes, porque são registros de detalhes que eles observaram porque eles estavam presentes. Sim. Porque tem coisas, por exemplo, que a gente ouviu o Gil cantando, que você pensa, cara, é só uma pessoa que ficou, tipo, mano, que tava muito atenta à flor específica. Exato. É uma visão que ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. E aí você fica, E caramba. ele consegue trazer isso de uma forma poética, mas muito clara, né? Sim. Poxa, como é que eu não vi isso antes? Ai, é isso. Então viver pra mim E é aí isso. eu até. Você ouve o Mano a Mano? Ouço pouco, mas já ouvi alguns episódios. Eu tenho me surpreendido muito com o Brau fazendo Mano a Mano, né? Né? Tem sido um trabalho muito. Ele tá muito preparado para isso. Mas aí, acho que semana passada saiu o episódio com o Gilberto Gil. Ah, eu não ouvi ainda. Ele tremeu na base. Ah, eita. Tremeu, Imagina. tremeu. Não tem nem como. Não tem como. Não tem nem como. Nossa. Ai, que incrível. Foi bom? Foi um episódio legal? Foi. Muito que legal. Da hora. Ai, que da hora, muito bom. Então, eu fico pensando, às vezes eu fico ouvindo, eu tenho ouvido até, né, por conta dessa pesquisa que eu tenho feito, tenho ouvido bastante coisa do Jorge, bastante discos, principalmente ali, né, dos anos 70 dele e tal. E aí eu pego pra ouvir, sei lá, Tábua de Esmeralda. Aí você ouve e fala, cara, são muitos fatores, né, óbvio, não é só uma coisa empírica, não é, a gente sabe, são muitas coisas, mas Sim. tem uma coisa de você entender que aquele é para além de um álbum, de um disco, de uma música, de um show, aquilo ali é um registro da sua vida. É um registro do tempo que você tá vivendo. Da visão que você tem naquele momento. Da visão que você tem naquele momento. Tipo, é isso. Tipo, quem viveu os anos 70, né, e ouve esse álbum ou os trabalhos, né? Você se transporta pra lá. Você se transporta. Quem não viveu, que foi o meu caso, também se transporta. Você fica, caramba, tá, entendi um pouco como é que era o contexto do que as pessoas estavam vivendo. Isso. Muito doido. Nunca tinha olhado por esse prisma. Muito doido. E aí você fica tipo, tá, então eu como porque artista... Porque pra mim é fácil me transportar pra lá, porque eu vi lá na fonte. Né? Exato, exatamente. Agora, pra mim, às vezes eu fico ouvindo e fico, caramba, tá, entendi. Algumas coisas, entendi um pouco do contexto. E aí eu fico pensando, ok, e aí, como é que eu vou fazer a minha parte como artista? E aí, quando eu olho pra essas referências, eu fico pensando, né, então, qual é o meu papel como artista que tá aqui fazendo arte 2023? Tipo, como é que eu consigo contribuir também, né, com essa narrativa sobre o tempo que eu tô vivendo, como esses artistas conseguiram construir, assim. Sim. Isso é muito... Acho que esse é um dos grandes desafios, assim, de ser artista. E a Nina Simone, inclusive, tem uma fala, né, muito forte dela sobre isso, né, que o artista tem essa responsabilidade de refletir o próprio tempo. E é difícil. Porque nossa, fantástico isso. Difícil. Essa é a responsabilidade que você tem mesmo. Sim, né? sim. Porque senão não faz sentido. Sim, exatamente, exatamente. É muito doido, né? Nina Simone. Não, bichona, quando ela lançou essa, eu fiquei, caramba, é verdade, Nina. Essa é a nossa responsabilidade mesmo. É de verdade. E é isso, porque, tipo, a gente tá vivendo num momento onde, ao mesmo tempo que a gente tem acesso, né, a muita coisa, a muita informação,
enfim, né, todo tipo de fonte, né, para as coisas que a gente quer fazer, eu sinto que tem também um apelo muito maior e a gente se sente muito mais pressionado enquanto artistas a seguir fórmulas para as coisas, assim. Mas isso aí também te coloca no lugar de ser muito volátil, né? Exato, É. exatamente. E aí, então, a gente fica, eu sinto que muitos artistas da minha geração estão nessa coisa de, tipo, será que a gente segue determinada fórmula que a gente sabe que é o que dá certo, Sim. mercadologicamente falando. É tentador, né? Tentador, demais. Ou a gente encontra aí um caminho onde a gente não deixe de ganhar dinheiro e chegar nas pessoas, mas que a gente mantenha uma autenticidade enquanto artistas, assim. Mas eu acho que eu entendo que a música, minha visão, né? De repente eu tô viajando aí na maionese, mas eu acho que a gente ficou muito tempo sem nada acontecendo. Se diz na música brasileira. Na música brasileira. Acho que na mundial também, mas sei lá. A gente ficou muito preso aí durante muito tempo preso a comerciar essas fórmulas mercadológicas, Sim. né? E aí eu consigo ver hoje na música brasileira um movimento ali saindo, andando na lateral ali e tomando espaço, tomando força, tomando forma. Sim. Aí você tem pessoas como, sei lá, tem Lineker, Sim. mais uma porrada de gente aí acontecendo e dando um corpo, uma Sim. visibilidade para uma música feita com muita identidade, com muita verdade. Sim. Sim. Verdade. É verdade. Né? E com muita identidade e ainda conseguindo galgar um espaço interessante dentro desse mercado, né? Sim. E aí eu uso a Lineker como referência porque ela está ocupando um espaço que não era ocupado. Sim. Né? Sim. Sim. Então é muito representativo, né? Muito, demais, demais. Nossa, Fora demais. a qualidade, Não. né? A Lineker, olha, a Lineker, eu sempre falo que a Lineker, pra mim, assim, ela é uma das minhas maiores referências contemporâneas, assim. Sim, sim. Se não a maior. Acho que ela é a minha maior sim. referência Eu acho que contemporânea. sim. Porque o que ela entrega, o que ela propõe, o que ela é de uma força, assim, uma coisa tão... Pra mim, ela já é uma artista aí... Sabe aqueles artistas que a gente olha e fala, isso aqui é um clássico. Pra mim, a Lineker já é. Não tem mais. Já é. Não tem mais esse negócio do volátil, Nossa. de uma música só, já não existe. Não, já não existe mais. Nossa, não. Nossa, eu fui eu fui no show dela num festival no mês passado, retrasado. Retrasado, acho. E, gente, sabe aquele momento... Sei lá, tem momentos na vida, assim, que você só... Parece que o tempo dá uma parada, assim. Que você fica, tipo, observando. E aí parece que o tempo para. E você fica, caramba, é muito bom estar aqui. Tipo, essa pessoa, essa trilha sonora. Você tá vivenciando a história, né? Gente... E aí teve uma hora que eu parei, assim, e olhei ela no palco. E ela é um acontecimento. Você já viu o show dela? Não, pessoalmente ainda não. Não tive a oportunidade. Nossa, Sandra, ela é um acontecimento, assim. E aí eu fiquei pensando, caramba, é isso. Tipo, é uma mulher super jovem, que é a Aline, que acho que ela tem minha idade. Tipo, é isso. Ela é quem ela é. Ela faz o que ela faz, a música que ela faz, que não é uma música... E tem muita estrada E pela tem frente. muita estrada né? pela frente. Então a gente pensa, olha, real. Às vezes a gente se depara com uma galera, né? Que fala, não, porque hoje em dia não tem música que presta. Porque hoje em dia... Então, eu falava isso até pouco tempo atrás, porque realmente não estava acontecendo nada. E aí você lá, eu vou aqui ser de 10 anos para cá, ali vem numa crescente. Sim. Né? Você começa aí... Eu acho que olhando assim para trás, eu começo assim... que a gente vê esse movimento acontecendo, você começa por Nó na Orelha. Sim. Né? Pelo Emicida. Sim. Vem numa crescente. Sim, né? verdade, verdade. Não sei, é a minha visão. Não, é isso, é isso. Às vezes eu acho que tem uma coisa também de... Hoje a gente tem mais ferramentas pra buscar em outros lugares, né? Essa boa música. Sim. Né? Então, às vezes, de fato, se a gente seguir olhando para os mesmos lugares que a gente já tá acostumado, talvez a gente não encontre mesmo quem são essas novas vozes, novos nomes. Às vezes a gente tem que olhar para os lugares. Porque você não vai ver na TV, né? Exatamente. A gente vai ter que encontrar outros jeitos. Às vezes é isso, é uma playlist no Spotify. Sim. Enfim, várias outras formas. Porque as coisas, elas de fato estão acontecendo e estão acompanhando mesmo as mudanças que o mundo tem pedido, assim. E
enfim, sei lá, pra mim é muito gratificante ser uma artista, assim, que faz parte dessa nova música Sim, preta você brasileira, sabe? Exato, você Acho tá que você tá nesse lugar, né? Sim, sim. Você tá fazendo parte dessa história. Nossa, sim, não, eu olho pra Lineker e falo, não, quando eu conheci pessoalmente a Lineker, primeiro eu vou agradecê-la muito, porque pra mim ela tá puxando um bonde muito importante. E depois eu vou pedir, né, pra gente cantar junto, porque eu tô assim, né? Isso que Já eu te ia falei. falar, você vai fazer um feat com ela? Nossa, meu sonho, falar, Né? Lineker, vem. Que eu tô assim Rola agora. aquele feat? Já tô assim. Ô, Lineker. É isso, muito bom. Naira Laís. Eu. Fantástico. Muito obrigada, Que Sandro. ideia, Obrigada. ideia chave. Ideia-chave. Chave. É isso. Muito bom trocar com você. Eu sabia que ia ser assim. Mas assim, sendo repetitivo aqui, né? Esse é o episódio 82. Então a gente já trocou 82 ideias aqui. E a gente normalmente não, invariavelmente, 100% dos casos, a gente não sabe no que vai dar. Sim. Né? E graças a Deus tem sido muito favorável e não foi diferente hoje, né? Eu queria agradecer demais a generosidade, saiu generosidade, porque dessa altura, né, dependendo do dia, generosidade não sai mais. Mas lá eu queria agradecer a sua generosidade, primeiro de você ter se disposto aí do seu tempo, de vir até aqui, trocar ideia com a gente. E eu agradeço a generosidade do artista, eu falo em nome de todo mundo que teve contato com o seu trabalho e que vai ter, da generosidade de você queimar, no bom sentido, a sua vida para trazer a sua arte para a gente. Então é uma jornada de generosidade mesmo, né? Sim. Porque existem caminhos mais, digamos assim, mais seguros, né? De fazer a vida, né? Sim. De satisfazer as suas necessidades básicas, Sim. né? Então, queria agradecer. Nossa, bonito isso, bonito. Obrigada. Obrigada a você mas eu também. falo isso pra todos. Tudo bem, mas eu me senti especial. Quero te agradecer também. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela abertura também, né? Pela disponibilidade para poder estar aqui falando, trocando com vocês. É sempre muito bom e muito importante ter esses canais de troca, né? De, como a gente falou, relembrar mesmo a trajetória. E é isso. É isso, um podcast, sabe? Da quebrada, né? Tipo, é um Feito espaço... com muito carinho. Com muito carinho, é isso. Tipo, gente, sério. Sério. Né? Incrível. Então, muito obrigada mesmo. E é isso. Quando quiserem, quando puderem, só dar um salve que a gente tá disponível. Obrigada. É isso aí. Para finalizar aqui, ó. Isso. Podcast. É isso, já podcast. É isso. É isso. Ai, Sandro, obrigada, viu? Imagina. Ai, muito bom. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada. Carinha dele. Murilo é tímido. Não, mas eu amo que a família toda, né, fica na função mesmo do podcast. Eu tô falando pra mim que a parte mais fácil é a minha. Caramba. Muito Só legal. sento aqui, troco ideia. Muito legal. E aí, Murilo, e agora esse trabalho aí de editar todo esse material, hein? E vai ter um trabalho aí que deu problema aqui, Eita. gravou com gravou... Colocar isso em ordem, ainda bem que é com ele, não é mais comigo. E antes, até quando você fazia tudo? Todo o processo? Acho que eu fiz até o episódio 10 só. Pode crer. Os outros 70 foi com Foi ele. com ele. Muito bom. Bom, é Eu isso. não quero nem papo. Pode deixar pra Só ele. dou a data só. É isso. O episódio vai ao ar tal dia. Aí Legal. né? Esse já tem uma previsão de quando vai? Semana que vem. Semana que vem. Legal. Tá bom. Sexta-feira que vem. É isso. Vamos... Queria ver da gente... De eu fazer um videozinho de chamada, então. Sim. Que aí quando sair eu posso soltar. E a gente já tem também o que você fez, né? Aquele. E a gente já tem mais de ótimo. material. É isso aí. Vambora. Nossa, Vamos lá. 10 horas já? Que isso? É bem que você falou, né? É 1h30, mas tipo... Vai embora, voa. A hora voa. Já tá indo pra 1h50. Caramba! Vamos lá? O Murilo aqui, ó. Aqui vamos gravar um vídeo ao vivo aqui, ó. Vamos lá.
E aí, gente? Salve! Salve, salve. Ó, acabei de gravar aqui o episódio do Já Podcast. Primeiro podcast do Grajaú, né? Primeiro Sandro? podcast do Grajaú. Eu acho que é o primeiro de quebrada, sabia? Olha, caramba. Gente, muito chique. A gente acabou de gravar. E, ó, já tá no ar. Já tá no ar. Aqui, ó, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. A gente falou sobre tudo, né, Sandro? Sobre tudo. Sobre música, sobre Teve trajetória. fofoca? Teve fofoca? Teve fofoca. Vai ter que assistir pra saber. Né? Exatamente. Vai ter que assistir pra saber. Mas falamos sobre muita coisa, sobre esse caminho, trajetória, referências. Foi tudo de bom. É isso aí, foi É lindo. isso, foi lindo. Foi lindo. Obrigada, gente. Assistam episódio 82. 2. Episódio 82 do Já Podcast. Deixar aqui o link pra vocês assistirem e não perderem. É isso. Obrigada, Já Podcast. Até a próxima, né? É isso aí. E assiste tudo, hein? É isso. Muito bom. É isso Ai, aí. gente. Gostoso. E valeu. E até a próxima. É isso.